Olá, meus irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu não estou com a voz boa, estou com a garganta infeccionada, mas não podemos desistir de lermos a palavra do Senhor. E nós temos esse objetivo de lermos a Bíblia toda em um ano. Independente de ser em um ano ou não, o nosso foco é estudarmos a palavra de Deus. Hoje começamos a leitura do livro de Miqueias, capítulo 1 a 4. Esse é um livro profético que traz mensagens fortes de juízo, mas também de esperança. Miqueias fala sobre o pecado do povo, mas aponta para um Deus justo que corrige e ao mesmo tempo promete restauração. Aqui já vemos palavras que apontam para a vinda do Messias e para o reino de paz que ele trará. Então se prepare. Nesses capítulos vamos aprender sobre o perigo de se afastar de Deus, mas também sobre a maravilhosa promessa de um futuro cheio de esperança. Vamos fazer nossa oração e vamos começar a leitura? Senhor, nessa hora que vamos estudar a Tua palavra, abra o nosso coração e a nossa mente para entendê-la. Que cada versículo fale conosco e transforme a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bíblia aberta, Miqueias, capítulo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ameaças contra Samaria e Jerusalém. Escutem todos os povos. Preste atenção, ó terra, e todos seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição eles serão transformados. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes. Porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem. Rolem no pó, em Bet-Leafra, moradores de Safi. Sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Os moradores de Zaanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laques atrelam os ginetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presente de despedidas a Meresete-Gate. As casas de Aquizibe serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça, por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Ai dos opressores gananciosos! Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor,
Eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou, como ele tirou o que era nosso. Entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Contra os falsos profetas, eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo, eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte. Esse tal será o profeta deste povo. O Senhor congrega o remanescente de Israel. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Ameaças contra os maus governantes e os falsos profetas. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. O monte do Senhor. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó,
para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Deus salvará o seu povo. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá assim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram os seus conselheiros? Apoderou-se de você a dor como da mulher que está dando à luz? Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz, porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. A leitura de hoje mostrou um Deus justo, que não ignora o pecado, mas também um Deus cheio de misericórdia, que promete restauração. Miqueias denunciou a corrupção, a idolatria e a injustiça do povo, mas apontou para um futuro de paz, onde o Senhor governaria. É um lembrete de que Deus não apenas corrige, Ele também restaura e prepara algo muito maior para aqueles que o buscam. Talvez você também esteja vivendo um tempo de correção, de dor ou de confronto, mas a palavra de Deus nos lembra que sempre existe esperança para quem volta para Ele. Não espere amanhã para alinhar sua vida com o Senhor. Entregue hoje seu coração, abandone o que te afasta dele e escolha caminhar no caminho da justiça e da paz que só Cristo pode dar. Eu agradeço a vocês, agradeço a compreensão de ter ficado comigo até o fim do vídeo, ouvindo minha voz desse jeito, mas é uma forma de mostrar que mesmo em meio à dor, em meio a doenças, a enfermidade, precisamos continuar firmes na palavra do Senhor. Que Ele te abençoe grandemente e aguardo vocês aqui amanhã. Fiquem todos com Deus.